Olá para todo mundo que acompanha o canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Fernandes e essa semana a gente celebra a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, e com muita alegria e muita honra eu recebo aqui nos estúdios Juliana Rangel Comunicação, o padre Josirley. Mas antes de convidá-lo para participar aqui do nosso programa, eu vou pedir gentilmente para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai entregar cada vez mais para você. E o legal é que a gente está fazendo muitos conteúdos aqui e várias matérias especiais, tá bom? E então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. Eu recebo hoje aqui Josirley Aparecido da Silva, que é padre e capelão hospitalar. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Kleber, pelo convite. Eu fico feliz e espero contribuir de alguma forma aqui no seu programa. Com certeza. Padre, primeiro, antes da gente começar a tentar entender o que é a Páscoa, o que é a Quaresma, a Semana Santa, eu quero pedir para o senhor se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, o porquê o padre decidiu ser padre também capelão. Bom, eu sou mineiro, eu nasci em Minas Gerais em 1974, na cidade de Tuiutaba, porém eu cresci numa outra cidade próxima a Tuiutaba, que chama Gurinhatã, que significa em Tupi-Guarani pássaro azul. Então eu passei um período da minha infância até a minha adolescência nessa cidade de Gurinhatã. Nesse período, a minha família não era muito religiosa, embora tinha o seu sentido religioso, tinha suas crenças em Nossa Senhora, em São Sebastião, porque é coisa de povo de roça, né? São os santos que mais atrai. Então eu fiquei mais presente na vida rural do que na cidade, né? Na vida urbana. Teve um dia que minha avó, eu não sei que idade eu tinha, mais ou menos, eu penso que eram uns 9 anos, 8 anos. A gente veio da fazenda para Ituiutaba a gente parou do lado da Catedral de São José, que é a catedral de lá. E eu escutei um, um padre tocando piano, né? Depois a gente foi saber que era um padre que estava, né, ensaiando. E aí eu disse para minha avó, sentada na calçada, eu quero ser padre. Ela falou, mas como? Porque minha avó não gostava muito de padre, não. Que ela achava que padre, quando aparecia nas fazendas, era para pedir frango, porco e comer demais, né? E então ela falou, eu tinha que tirar da cabeça a questão de ser padre. Ela falou, porque eu queria aprender a tocar piano. E até hoje não sei tocar piano. E com o tempo, eu vim para Ribeirão Preto depois de ter passado pelo processo de separação dos meus pais. E quando eles voltaram, eles vieram para Ribeirão Preto. E, e nesse período, eu comecei a frequentar por conta da moradora do prédio, o Edifício Veneza, onde meu pai era zelador. Ela me levava nas missas, né? A dona Iracema Colafêmea e seu Miguel Colafêmea, eles me levavam na missa da catedral. Foi quando eu conheci o padre Gilberto Casper, que eu tenho muito carinho e respeito, porque ele é o protagonista da minha vocação. E depois de muito tempo que eu não ia à igreja, fiquei muito tempo afastado, foi aí que eu tive contato com meu sentido religioso. Quando eu era pequeno, não sei se você, acho que não, porque você é muito novo, Kleber, eu já estou com 50 anos, eles existia aqueles muambeiros que andava de porta em porta vendendo quadros. Era quadro de São Sebastião, era quadro da Arca de Noé, que as pessoas, às vezes, os nossos vovós tinham lá em cima, pendurava lá na porta, lá no alto, não sei se Uhum. era porque o quadro era feio para ninguém enxergar, enfim. E eu vi um quadro de São Sebastião e eu queria um quadro daquele, só que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro. E o moço falou: não, eu vou mandar fazer um pequenininho e vou trazer para o teu filho. Eu fiquei esperando esse quadro de São Sebastião. E o moço foi embora e não me deu. Quem diria que, passados anos, a minha vocação ia começar na Catedral de São Sebastião de Ribeirão Preto? Eu acho que isso tem muito significado para mim.
Deus deixou tudo preparado, né? Exatamente. A gente fala que tem um ditado que Deus não demora, né? Ele capricha. Ele às vezes pode até demorar, ele não falha no desejo dele, né, para conosco. E aí eu comecei, o Padre Gilberto foi me incentivando. No primeiro momento, eu acho que eu entrei no seminário para fugir muito do meu pai. Eu senti o que eu queria, mas na verdade eu também queria sair de casa. Mas com o tempo porque às vezes a gente romantiza muito a vida de seminário. E não é romântico, não. Não é É a nada disso, né? realidade. A expectativa é uma, mas a realidade é bem exigente. Mas com o tempo eu fui apaixonando por Jesus, né? Pela igreja, não é? Eu não largaria. E quanto tempo de seminário? Eu comecei no seminário médio, era a época o São José, ali na Prudente de Moraes, onde era a casa paroquial, né, da Uhum. catedral. E então eu fiz 3 anos, porque eu estava atrasado nos estudos. No primeiro momento, eu estudei aqui em Ribeirão Preto, no Guimarães Júnior. Depois eu fui estudar no colégio, no tempo de seminário, no Colégio Auxiliadora, que eu sou muito grato. E encerrei o terceiro no Tomás Alberto Wattler. Uhum. Então foram 4 anos de média, né? Porque até eu pegar e engrenar, acabei repetindo de ano. Então foram 4 anos de média e depois mais 3 anos de filosofia, mais 2 anos de teologia, né? E foi esse período que eu fiquei na formação, então eu estudei bastante. Eu quero aproveitar, então, aqui no podcast e mandar um grande beijo, um super abraço pro Padre Gilberto Casper, que é um grande amigo, super me ajudou em momentos que eu precisei. Então, fica aqui meu singelo beijo e abraço para você, Padre Gilberto. E Padre, conta pra gente, e a capelania veio quando? Quando você sentiu esse chamado? Eu sempre sonho, Deus me dá essa oportunidade de sonhar e de repente as coisas elas acontecerem depois. Quando eu estava em Santa Rita do Passa Quatro, era meu primeiro ano de ordenado, e a gente chegou em Santa Rita numa casa paroquial, juntamente com o Padre Tadeu, que não tinha absolutamente nada na casa. Era a minha primeira experiência. Para o Padre Tadeu, talvez como ele já é mais de idade de padre do que eu, então para ele as coisas, né, ele tinha o outro olhar para aquilo. E nossa primeira noite bateram na porta da casa paroquial e dizendo assim: olha, temos um doente, ele precisa do padre urgente. O Padre Tadeu falou assim: vai você. Mas eu falei: mas eu nunca dei unção na minha vida, eu não sei nem como. E pior, não tinha nem unção, porque a casa não tinha nada. E a família foi me buscar e a casa estava lotada de gente. Eu entrei no quarto, aquele senhor ressequido, né, por conta da doença e a idade também. Eu lembro dele de boca aberta e o Padre Tadeu falou assim: olha, como a gente está sem óleo, você vai dizer assim, ó, pelo poder a mim confiado pela Santa Sé Apostólica, eu te concedo as indulgências e o perdão de todos os pecados. E eu decorei, fui andando até a casa decorando. É assim que eu tenho que dizer, é assim que eu tenho que dizer, é assim que eu tenho que dizer. Quando eu cheguei e vi o José deitado na cama, e realmente no fim de vida, eu disse: José, pelo poder a mim confiado, eu te perdoo, te concedo as indulgências. E rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. No que eu virei, a filha gritou: foi só o padre chegar. Nossa, quando eu olhei, o homem estava morto. Morreu na minha Gente, frente. O meu coração já. Aí a família chorou, eu também chorei. Eu não sei por que eu estava chorando, porque eu não conhecia o morto. Enfim, foi a minha primeira experiência. A partir daí eu fui ficando curioso. E todas as vezes que tinha que dar unção no hospital, o Padre Tadeu deixava eu ir. E todas as vezes as pessoas morriam. Até que eu comecei a ficar com medo que toda benção que eu dava, alguém morria. E aí eu falei: ai, gente, será que se eu abençoar, não vou te abençoar agora, viu? Fica tranquilo. Será que a pessoa vai morrer? Enfim. E aí
o Dom Arnaldo me chamou de volta para Ribeirão como vice-reitor e me deu, não deu um ano de Santa Rita, eu fui vice-reitor e também capelão da unidade de emergência. Padre, o senhor falou agora da morte, eu quero saber também a sua visão. A gente vê, eu pelo menos vejo a morte como algo assustadora, porque a gente tem medo e a gente nunca sabe quando a morte vem, ela acontece, né? Ela chega. Como que o senhor vê na sua visão a morte? Como que é para você? Na minha infância, a experiência que eu tinha de morte era muito violenta, porque meus tios, né, morreram de acidente. Então, foi o primeiro contato que eu tive com a morte. Então, eu via um outro tio que chegava a se acidentava, então eu via pessoas desfiguradas. Então, essa era a imagem que eu tinha da morte, né? Dessa deixar a gente desfigurado. E me causava muito medo. Eu tinha dificuldade para dormir. E com o tempo, né, quando eu comecei o trabalho na capelania, quer dizer, tempos depois, eu fui percebendo e ter um outro olhar, né, do papel da morte na nossa vida. E qual é o sentido? Hoje, eu, Padre Josirley, eu enxergo a morte de que forma? Toda vez que eu penso na morte, eu penso no meu sentido de viver. A morte me lembra que eu preciso viver, porque um dia ela vai chegar. E é a última coisa mais importante da minha vida. Mas enquanto esse dia não chegar, os outros dias eu quero viver intensamente. Então a morte me lembra que eu preciso viver intensamente a minha vida. Porque eu pergunto isso porque quando eu participo das missas e tem a missa de sétimo dia, o padre, no momento da homilia ou no encerramento da missa, acalma e conforta a família, né? E eu fico ouvindo aquilo e fazendo aquela reflexão, e com as palavras de conforto do padre, do sacerdote, a gente fica mais tranquilo. Uhum. Só que a gente não sabe lidar com isso, a gente não está preparado para a morte, né? A gente não está preparado para o luto. E parece que a gente precisa passar por esse momento e por essa fase, né? E tem a questão da experiência de fé no que nós acreditamos, né? Eu, como padre, acredito na vida para além, né? Quer dizer, o céu é minha terra prometida, então a morte é só uma passagem. E quando a gente acolhe a dor de quem perde, a gente chama para essa realidade, né? De que a vida, ela continua. A morte é só essa passagem para uma nova vida, quer dizer, a terra prometida que a gente espera, que é o céu. E eu gosto sempre de pensar também no pensamento de Santo Agostinho, né? Quando ele escreve que a morte não é nada. A gente só muda de caminho, né? Continuamos existindo. Eu perdi, por exemplo, a minha mãe, que mudou de caminho, mas ela continua existindo para mim, no meu coração, na minha mente, mas para minha fé, ela continua existindo na vida eterna, né? Então, isso acalma a nossa dor, faz com que a gente realmente possa olhar de uma outra forma, né? E voltando agora na capelania, tem algo que eu não poderia te falar, que é uma paixão minha e também é do senhor, é a visita dos palhaços, né, mais amados do Brasil, que é o Patati Patatá, e o senhor tem uma história muito linda com eles. Eu separei uma imagem para o pessoal ver, quando eles vieram aqui para Ribeirão Preto no HC, né? Consegue colocar isso aqui, ó. Eu Tá, tava de gente, cabelo pretinho. cabelo pretinho, hoje já tá todo grisalho, né? Tô querendo ficar aqui em cima já. E olha que legal, pra gente fazer uma reflexão muito legal, a gente pode colocar das cores. Quando eles vieram aqui pra agência, aqui no estúdio, o estúdio tem uma cor mais neutra, dá pra ver, e eles chegaram com aquelas cores exuberantes, cores vivas, né? Eu queria que agora o senhor contasse um pouquinho da sua experiência com eles, em relação com o HC, com a capelania, como que aconteceu? Primeiro eles lembram aquela música de Toquinho, acho que é Toquinho Aquarela, né? Quando que transforma, acho que é Toquinho, não lembro Aquela, agora. um pinguinho de tinta, aquele pedacinho azul no parecendo, papel, né? eu, juntamente com o pastor Paulo Ross, nós fomos chamados para poder acompanhar uma equipe, juntamente com a doutora Catalina, que ela que organizava esses encontros com os profissionais da saúde,
para cuidar do profissional. E nesse dia eles trouxeram a história, que eu posso dizer o nome tranquilamente, a gente já escreveu sobre ele, que é o Isaac, que é um menino que nasceu no hospital e ele morreu no hospital. E eles trouxeram a história do Isaac assim com um certo sofrimento, porque imagina, o Isaac não conheceu o mundo, não conheceu o shopping, tinha 6 anos no hospital, não conheceu amiguinhos, não podia brincar no parquinho, não podia jogar bola, porque ele tinha uma doença que precisava ser tratada. E a equipe estava angustiada, porque o Isaac, a equipe queria realizar alguma coisa que pudesse ter muito sentido para ele. E aí eles trouxeram na conversa, chorando, eu lembro do médico chorando, da enfermeira chorando, que toda vez que eles faziam alguma medida com o Isaac, tipo colher sangue, pegar um acesso, aí ele colocava o braço e sorria para a enfermeira. Eu vi isso. Quando eles me contaram, eu subi para o andar para poder ver. Então, a enfermeira colhia o sangue, ele fazia aquela cara de dor. Aí ele sorria para a enfermeira e depois dizia, agora é o patatá. Coloca a imagem, por favor, O de novo. patatá é o de vermelho. É de vermelho. Vermelho ou verde? Isso. Isso, esse do seu lado direito. É o patatá. Quando eu olhei para o boneco do patatá, o braço estava todo furado. O Isaac não conhecia padre, pastor, inclusive a família são evangélicos. E eu pensei, poxa vida, ninguém falou sobre Deus com Isaac. Qual era a conexão espiritual que Isaac tinha? O patatá. Era porque Deus não te dá alegria? Claro. Deus não te proporciona felicidade nos momentos de tristeza? Com certeza. Você não acredita nisso? Acredito. Que se Deus não te dá paz? O patatá era isso para o Isaac. Ele sentia dor, mas ele tinha o patatá do lado, que ele trazia dava o apoio. Exatamente, que era alegria, que era força para ele. Na minha cabeça, e se o patatá vier aqui de verdade, viesse na frente do Isaac, qual seria a reação? Aí sentamos com a equipe e falei, olha, vamos tentar, não custa nada, né? Um não a gente vai ter. A equipe falou, se o senhor conseguir, a gente... Alguém foi à ponte com o Barry, que era o produtor deles na época, que cuidava, que faleceu de Covid. Eu tentei uma vez conversar com o outro produtor, sobre isso, porque o quanto que o Barry foi importante nesse momento. Ele aceitou na hora. Olha, tem um Patati, eles estão fazendo um show em Franca. Assim que acabar o show, eu fiquei imaginando a distância. Eles já vão para Ribeirão Preto. Eles chegaram dessa forma. Saíram do show de Franca, numa dublô, vieram para Ribeirão Preto. A gente avisou, era 7 horas da noite. O porteiro virou criança, já estava com o celular pronto, estava com fotinha da filhinha para mostrar para o Patati e Patatá que a filhinha gosta muito deles. Passou aquela cancela, embaixo lá no HC estava gente já em torno deles. Eu falei, gente, não vai chegar nunca, né? E ele com aqueles pezão, né, para entrar no elevador, e fomos pro andar. Tinha médico que foi em casa buscar a sua criança para levar para o hospital, só para você ter uma ideia, para ver Patati Patatá. O andar estava lotado, né? E a intenção era ver o Isaac. E a gente foi, eu me senti segurança dos dois, né? Peraí, vamos para cá. A hora que a gente chegou no quarto do Isaac, ele estava com uma profissional, acho que era enfermeira-chefe no braço, ela estava segurando ele nos braços. Ele olhou, eu falei, Patatá, dá para você entrar primeiro? Ele, tudo bem. Quando ele viu o Patatá, ele olhava para o boneco, olhava para o Patatá, ele levantava os braços, tipo, né, querendo, né, venha, que agora eu quero colo, e chorava ao mesmo tempo, e todo mundo ali chorava. Teve um médico que tinha muita dificuldade de relacionamento, ele começou a cantar a música do Patati Patatá, e todo mundo cantando e chorando, enfim, foi
há um momento que o Isaac pôde sentir de que aquela experiência, aquela conexão espiritual que ele tinha com o boneco era real, era verdadeiro. Foi tão prazeroso para todo mundo e uma satisfação para a equipe de ter realizado aquilo. 10 dias depois, o Isaac faleceu. E assim, todo mundo com a satisfação de ter feito alguma coisa boa na vida daquele menino. Eu não tenho nem o que falar. Eu acho que essa imagem já, o pessoal de casa já deve ter visto, diz tudo. Porque, enfim, não tenho o que falar. Eu nunca tive a oportunidade se você tem um meio de comunicação, de poder mandar essa história para eles, eu acho que é muito importante, né? Porque a gente nunca teve uma troca depois, né? Depois eu nunca mais consegui falar com o Barry. Pode ter certeza que esse retorno ainda vai vir. É. Deus já deixou tudo preparado. Padre, agora vamos falar o que realmente é o sentido da Páscoa, o que é a Páscoa, porque muita gente, por mais que o tempo passa, a internet está aí também, muita gente acha que Páscoa, infelizmente, é ovo de Páscoa e coelhinho da Páscoa, igual Natal é Papai Noel, presente e árvore de Natal. Padre, o que é a Páscoa? Qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? Para nós cristãos, a Páscoa é essa passagem para a vida nova. Quer dizer que nós celebramos a morte, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e depois a ressurreição, quer dizer, ele prometeu de que 3 dias ele levantaria o templo do seu corpo, então ele ressuscita e nos dá essa garantia, né, de que a morte foi vencida, e nós que um dia iremos passar, como eu falei, do sentido, enquanto a gente está vivendo, a hora que chegar, se a gente viveu bem a nossa vida aqui, nós vamos fazer essa passagem também para ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um momento da missa, agora eu não vou lembrar qual, que o sacerdote fala que a gente morre na esperança da ressurreição. Hoje, já no Tríduo Pascal, a gente já vai começar, porque a última ceia, Jesus está se preparando, né, para morrer. Ele tem consciência do que vai acontecer, no entanto que ele se sente angustiado. Lembra quando ele vai para o Horto das Oliveiras, né, que ele se sente sozinho porque os apóstolos dormem, quando ele se sente abandonado, né? Mas ele tem consciência, né? E essa consciência é realmente a condição que nós recebemos de salvação, porque ele faz isso tudo por amor, né? A consciência é tudo por amor a nós. E eu acho que, sabe, o mais engraçado que me pega, eu acho que também o pessoal de casa, por mais que a gente peque, ele sempre vai estar lá e vai sempre nos perdoar. Eu acho que isso é algo muito forte, pelo menos para mim, com certeza é. E esse amor dele que nos acolhe, por mais que a gente não vê ele presencialmente, mas a gente sente ele. Isso é uma loucura mesmo, né? Quando a gente consegue sentir esse amor naquele nosso momento de fragilidade, né? Eu gosto de pensar, ontem nós tivemos um encontro com as crianças e no período da tarde eu tive um momento com os pacientes que estavam fazendo tratamento de quimioterapia. Eu assim, sempre recordava que a vida já supõe sacrifício, né? Desde que a gente nasce, a gente já nasce, né, na experiência da dor, né? E aquela dor, ela se torna difícil naquele momento, mas quando a vida vem, é prazeroso para a mãe de ver o seu filho, enfim. E ao longo da vida, até o Padre Jô chegar aos 49 anos, quantas dificuldades eu enfrentei. Então, a vida supõe sacrifício, né? E eu não posso perder isso jamais de vista. E Jesus, ele nos ajuda nessa caminhada. O que ele espera... Kleber, você já pensou que Jesus confia em você? Jesus confia em mim? Jesus confia em cada pessoa que vai ver e ouvir, não é, esse programa? Jesus confia. E essa confiança dele não é abalada por nada. Nós é que muitas vezes afastamos quando a gente
que nem uma criança quando faz alguma coisa errada, né, que a gente demonstra com a cara que a gente fez errado, a gente fica meio que emburrado, mas na A gente se verdade, né? recua, né? Mas quando eu falo assim, não, poxa vida, eu preciso recomeçar. Não, sou eu, não é o outro, sou eu que preciso dar o passo. Se eu faço esse movimento, Deus é misericórdia. A gente se sente envergonhado quando esse momento acontece, né? E é incrível quando algo ruim, eu falo isso, eu dou aqui no programa exemplos meus, né? Que acontece na maioria das pessoas. A gente se sente envergonhado e parece naquela situação, o Padre sabe o que eu tô falando, que aquilo não vai acabar nunca. Mas é um momento, nosso momento de fragilidade. E a gente sente ele com a gente. Aquele momento que a gente coloca os nossos joelhos no chão, implora. A gente implora como se o mundo fosse acabar e aquilo não fosse se resolver. E a gente fala, Deus, por favor, faça com que essa noite eu possa dormir no seu colo. E é algo maravilhoso, é extraordinário essa sensação. E a gente dorme confortável. Parece que é um momento que ele tá ali com a gente, secando as nossas lágrimas, né? E falando, calma, eu tô aqui. Eu acho isso Exatamente. extraordinário. E, Padre, qualquer pessoa pode celebrar a Páscoa? Pode celebrar o feriado santo? Vai depender de como você encontra sentido no que está celebrando, né? Para nós católicos, faz muito sentido celebrar a Páscoa. E é uma celebração há quanto tempo nós celebramos, né, a Páscoa? Para o cristão faz muito sentido, né? Porque você, além de crer, você busca nas celebrações, né, uma esperança de uma vida nova, né? Então faz muito sentido. Agora, a Páscoa é uma celebração para todos, né? Uhum. E a gente tem que sempre olhar, né? O que era Páscoa para o judeu, o que é Páscoa para nós, né? O que foi a vida nova para quem saiu da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Nós que celebramos a morte que foi vencida e celebramos a vida. Eu não vou ressuscitar, eu não morri para ressuscitar, mas eu posso ressuscitar quando eu, durante 40 dias, eu me esforcei, fiz práticas penitenciais para uma mudança de vida. Isso também é ressurreição. Eu vou contar a minha experiência. Quando, no período agora que eu comecei, eu não faço, eu tenho algumas renúncias, mas eu prefiro renunciar a outras coisas, não é muito de comer. Primeiro que eu como pouco. Chocolate eu não vou renunciar jamais, né? Porque eu tenho intolerância à lactose, né? Então tem que ficar dependendo de Lactose. Então não me pega essa renúncia de não comer chocolate. Uma vez renunciei um refrigerante, hoje nunca mais eu bebi. Mas agora eu renuncio ao comportamento. Alguma coisa que precisa mudar no meu comportamento, né? Um período eu renunciei de silenciar para cuidar dos meus julgamentos com relação às pessoas. E dessa vez eu quis tratar da minha impaciência. Então eu falei, 40 dias, Senhor, eu quero ter paciência. Estava no finalzinho, que acaba amanhã. Aham. Isso aconteceu segunda-feira. Eu fui na igreja e pararam o carro errado. E naquele dia, até eu fiz um story. Falei, gente, hoje eu acordei bravo, irritado. E eu acordei Na irritado e reta já. final. Falei, gente, acabou minha quaresma aqui, então, né? Mas você sabe que foi importante? Porque depois eu entrei num desespero, falando, não, eu errei. Eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpa. O padre Josilei não está sendo humilde. Então aqui Jesus está tentando demonstrar que eu preciso ser mais humilde. E é até bom o Padre dar um exemplo do Senhor, porque a gente pensa que Padre não peca, né? Ixi, ó. Mas, Padre, eu separei uma pergunta aqui durante o seu exemplo. Como que eu posso fortalecer a minha fé? Como eu sei que a minha fé está desgastada? Eu acho que a gente até foge um pouquinho da Páscoa, mas para eu não perder esse gancho. Como eu sei que a minha fé está desgastada? Como que eu posso ter essa noção? Primeiro eu tenho que entender que fé não é sentimento. Uhum. E muita gente coloca a fé no campo dos sentimentos. E é muito doloroso. Você não vai dar muitos passos. Aliás, os sentimentos, ele nos trai, né? Vixe, pra E, caramba. e até o amor, né? Se a gente entender o amor de Deus não no campo do sentimento, faz muito mais sentido,
né? Porque o amor que Deus oferece, que Jesus oferece, vai para além dos afetos. E fé é caminho, é um dia após o outro. Por isso que eu não acredito que alguém possa se converter dizendo, agora aceitei Jesus e sou convertido. Não, eu tenho que demonstrar isso ao longo da minha vida, do meu dia a dia, das minhas horas, dos meus segundos. É aí que eu vou demonstrando, né? E fé é esse caminhar, né? Quando a minha mãe morreu de Covid, e eu tive uma briga muito, muito séria com Deus, porque eu sou capelão, estava na época do Covid aqui, né? Eu lembro que uma emissora local, jornais locais fizeram entrevista do meu trabalho, enfim, e minha mãe morre de Covid. Eu me senti incapacitado, incapaz de fazer alguma coisa, né, pela minha mãe. E quando eu estou que eu não vi minha mãe ser enterrada, eu não vi o caixão, eu vi uma lápide fechada. E no outro dia eu voltei no cemitério, estava sozinho e eu olhava, porque do cemitério tem a vista da cidade em Ituiutaba, é lá que ela está enterrada. Falei, pelo amor de Deus, como isso dói. Se o senhor perguntar para mim, eu não tenho fé, não. Não tenho, porque é difícil você lidar com essa perda. É minha mãe, o senhor não foi justo comigo, porque eu ajudo pessoas, o senhor poderia pelo menos ter dado a chance de eu poder me despedir, né? Enfim, naquela hora veio a passagem de Lázaro saindo do túmulo, mas veio assim, e eu ficava pensando, né, naquele momento, Lázaro saiu do túmulo, por que minha mãe não pode sair agora? Por que Jesus não vem, já que ele chora comigo, ele está comigo? Por que ele... E fiquei aquele silêncio. E passou um tempo, sabe quando você perde noção do tempo? Aí comecei a repetir na minha cabeça, não é Lázaro que tem que sair do túmulo, sou eu. Não é Lázaro que tem que sair do túmulo, sou eu. Mais um pouco. Não é a Divina que tem que sair do túmulo, é o Josirley, o filho dela. Eu tinha que acessar a minha dor. Eu estava cobrando Deus porque eu não queria sentir aquela dor. Eu não estava me permitindo. E quando eu faço essa experiência de acessar a minha dor, então sou eu que saio do túmulo. E aí, a partir desse momento, eu fui entendendo um amor que não era um amor apaixonado, não era um amor de filia, era um amor ágape, é um amor que não espera nada, né? Simplesmente se joga, se lança diante de um Deus que quer cuidar da sua dor. E então foi quando eu fui compreendendo que fé é esse passo, um dia após dia, diante das minhas dificuldades, da minha dor, não é, dos meus flagelos, né, das minhas incertezas, das minhas decepções. Nessa Semana Santa a gente se sente incapacitado. Eu falo por mim, pelo menos. Eu fiz a minha promessa, né? Eu também estou cumprindo a quaresma. Cada um tira para aquilo que acha que é necessário, né? Para quem não sabe, a gente está gravando esse podcast na semana da Páscoa. O domingo agora já é Páscoa. E hoje é quinta-feira, né? E amanhã já é Sexta-feira Santa. E parece que essa reta final, igual o senhor falou, nossa, logo na reta final. E eu tô nessa reta final. Eu tirei o álcool, né? Todo ano eu sempre tiro a carne. Só que eu tenho percebido que a carne não estava afetando a mim, e sim a minha mãe. Porque eu moro com meus pais, então quem prepara o meu alimento, a comida, é a minha mãe. Então quem sofre... E quem sofre para preparar é minha mãe, não sou eu só como. E eu tenho a tentação, claro, mas quem sofre é a minha mãe. Assim, então isso não faz sentido. Eu tô sofrendo, claro, mas quem sofre ainda mais é ela. Então esse ano eu tirei o álcool, né? 40 dias sem beber nada de álcool. Eu tô assim, gritando pro mundo. Mas na reta final a gente se sente muito atentado. E nós temos amigos, eu no caso tenho amigo pessoas próximas que atenta a gente, né? E eu pensei também nesse caso da paciência, né? Pedir os 40 dias para ter paciência. Mas acho que eu já
pecaria logo no primeiro dia, né? Primeira oportunidade já teria expressado 100%. Mas acho muito legal o seu exemplo da paciência. Eu acho que a gente precisa muito disso nos dias de hoje, né, Padre? O mundo tá difícil. As pessoas estão brigando por coisas que não tem sentido nenhum. Há uma defesa. Antes de ir para a missa da Crismal com o Dom Moacir, eu estava vendo o celular e alguma coisa no TikTok e uma pessoa ridicularizando o testemunho de fé de outra, porque não é da crença dele, enfim. Mas, e era um católico ridicularizando a fé do outro. Aí me passou na cabeça, o que me faz permanecer como padre e católico é Jesus. Porque se eu depender de cada pessoa da igreja, eu deixaria de ser padre amanhã. Por conta dessa intolerância, não é? Pelo outro. As pessoas não sabem se respeitar, Exatamente. né? A empatia. É a palavra-chave. Não existe melhor palavra para definir o que falta para o ser humano. É a empatia. E Jesus, até na morte, ele tem empatia. Ele poderia ter desistido disso tudo. Para quê? E é aquela questão que o senhor falou, né? Que ele confia na gente. Exato. E ele espera que a gente mude o tempo todo, né? Supere esse velho Adão que corrói a nossa alma, né? Pelo novo Adão, que é ele mesmo, né? Ele, o verbo que precisa ser conjugado na minha vida, né? No dia a dia da minha vida. Né? Eu preciso ser amor, eu preciso ser paz, eu preciso ser compreensão, eu preciso ser tolerante, né? Empático, né? Exato. Tem um vídeo que me pega muito. Eu vi no TikTok também. Aquela história das 100 ovelhinhas, que uma das ovelhinhas foge e Jesus, na verdade, vai atrás dessa ovelha perdida. E na hora que ele chega perto da ovelha, aparece a legenda: Pai, eu pequei, me perdoa. Não sei se o senhor já viu. Não. E aparece a imagem de Jesus balançando a cabeça positivamente. Aí toca música e tal. Esse vídeo pra mim, esse vídeo é o que mais me pegou. Por conta das 100 ovelhas, né? Ele foi buscar a ovelha perdida. E isso acho que pega muita gente também. E as redes sociais, elas estão se fortalecendo cada vez mais por conta disso. Muita gente posta aquela frase bonitinha ou aquele post bonito nas redes, mas por trás disso, não é nada daquilo que postou, né? Uma vez eu disse na homilia para o povo da Santa Ângela, o pessoal diz que gosta da homilia porque eu uso muito exemplo. Eu uso um filtro. Toda vez que eu vou postar alguma coisa, tem um filtro que eu gosto. Eu falei, eu vou colocar isso daqui que me rejuvenesce. Porque é o que a gente quer fazer o tempo todo. Porém, não sou eu. Será que de verdade eu consigo mostrar quem eu sou para Deus? De verdade? Ou a minha relação com Deus é sempre com filtro? Eu sempre fico colocando filtro. E é uma coisa para se pensar. Porque Deus sabe tudo. Eu posso esconder de Deus, desculpa, eu posso esconder de todo mundo, mas de Deus jamais. Jamais eu vou esconder. Ele sabe tudo. Ele sempre vai saber a verdade, né? Já pensou? O marido sai de casa e resolve mudar de rumo, trair a esposa. A esposa, ao longo do tempo, se ela for esperta, ela vai perceber que ele traiu, porque ele vai ficar diferente, ele vai ficar impaciente, ele não vai conseguir olhar na cara dela, ele vai ficar mais irritado. Olha, eu já dando a dica. Vai que está acontecendo, né? O padre deu a dica. E aí ele vai demonstrar de que alguma coisa errada tem, né? E ele vai precisar recomeçar, ele vai precisar ser corajoso para poder recomeçar, né, a vida dele. E eu acho que a gente pode falar agora também seria, igual eu te perguntei antes da gente começar a gravar, sobre a confissão, né? Páscoa já é domingo, eu preciso me confessar antes da Páscoa, durante a quaresma. É importantíssimo para nós católicos que fizemos esse tempo, os exercícios quaresmais, o objetivo é
realmente você buscar reconciliação, né, com Deus e consigo mesmo, porque quando você vai diante do padre, mas por que eu preciso contar os meus pecados para uma outra pessoa? É, primeiro que o sacerdote não vai lembrar teus pecados, mas se eu andar na rua e ficar olhando para a pessoa, ela me contou isso. Não é a graça, né, não é para isso, para a gente ficar recordando. E não é importante para a gente o que você vai contar. O que é importante é a sua reconciliação com Deus. Então, a confissão antes da Semana Santa, da sexta-feira da Páscoa, ela precisa ser realizada. Algumas comunidades, algumas paróquias, ainda dá tempo para quem não fez a sua confissão. Socorro! Porque as foranias em Ribeirão Preto, ela se organiza para poder atender o maior número de pessoas. Mutirão, né? Os padres, né, exato, mutirão, eles estão juntos visitando as paróquias e confessando. Isso já aconteceu. Na Sexta-feira Santa, tem algumas igrejas, eu não sei se a igreja matriz, a catedral é assim, que eles ficam no período da manhã. Tem um período que vários padres ficam ali concentrados para ouvir confissão. E a gente também tem que saber o que é confissão, Kleber. Porque as pessoas acham que é o tempo hábil para ela abrir o coração e falar de tudo que está acontecendo com ela. Uma consulta, né? Uma direção. E confissão não é isso. Eu sempre gosto de lembrar a pessoa assim, aqui é a oportunidade que você tem de sentir um Deus que te ama de verdade. Porque você senta numa cadeira, olha para um padre, para uma pessoa, ele está emprestando ouvido e os lábios, ouvido para escutar o que você tem para dizer e os lábios dele para te aconselhar como você deve caminhar. E de repente você abre o teu coração. Padre, eu falei mal de uma pessoa, eu não fui justo com ela. Ô padre, eu poderia ter sido melhor, né, com meu pai, com a minha mãe, e, no entanto, eu usei palavras grosseiras, violentas. Entende? De você poder recomeçar a tua vida, né? Isso não vai te fazer uma pessoa perfeita, mas te dá fé. Você está dando passos para o caminho da perfeição. Você sai mais leve da confissão, né? Eu Parece acho. que você vai voar. Você entra com aquele piano nas costas. Na hora que você sai, você fala, nossa, que coisa perfeita que é. Uma vez eu tive a oportunidade de batizar um criminoso. Ele fazia parte de uma facção. Ele levou 8 tiros. Ele não frequentou nenhuma igreja, ele não nasceu voltado para o sentido religioso. Ele já nasceu, né, em volta do Inserido, crime. né? Exato. E quando ele viu eu rezando o Pai Nosso, e ele no leito do hospital, ele falou, você me ensina a rezar o Pai Nosso? Eu nunca rezei na vida. Aí mais um pouco, você pode me falar sobre Deus? Passou mais um pouco, eu li aquela passagem do Evangelho do eunuco que vai conversando com o apóstolo em cima de uma carroça, Uhum. né? E aí ele pede, eu quero ser batizado. Ele disse, eu quero ser batizado. Eu batizei ele no hospital. Mais um pouco ele disse, eu preciso me confessar. Quando ele abriu o coração de tudo que ele fez, esse ouvido escutou tudo. Ele chorava, ele contou tudo. O meu julgamento, o meu humano, eu falei, caramba, esse cara é um monstro. Mas para ele foi, lembra do ladrão que está, lembra-te de mim quando estiverem no paraíso? Não foi o que a gente vai ouvir? Uhum. Né? Quando o diálogo de Jesus com os dois que foram crucificados, e um fala, Senhor, lembra de mim quando o Senhor for chegar no paraíso, ainda hoje estarás comigo. Aquele moço parecia que tirou até a feição do rosto dele, ele tirou muitas amarras, né? Muitas situações da vida. Ele não melhorou, ele ficou
tetraplégico, né, por conta das balas ter ferido e causado uma mudança mesmo, né, no corpo dele. E ele resolveu ir para casa, e na casa ele foi para se despedir da família, porque logo depois ele morreu de infecção. Tenho 2 perguntas para o senhor. Se eu matei alguém e eu me confesso com o senhor vai me denunciar para a polícia? Ou fica só entre o senhor, eu e o senhor? Gente, pelo amor de Deus, não fiz isso, é só um exemplo. Bom, é uma pergunta importante. Segredo de confissão é segredo de confissão. Nem o bispo pode fazer com que eu fale um pecado que me contaram, que eu conte o pecado, né, da pessoa. Não posso revelar. Ufa! E, padre, como que é a sua preparação? Por exemplo, tenho certeza que eu vi o que aquele moço falou não foi fácil. Como que é para o senhor receber essa informação? Claro que o senhor está ali a um dom de Deus, né? Está se dando no lugar de Deus. Mas como que é para você, como ser humano, primeiramente ouvir isso e ter essa preparação, saber o que fazer, o que agir? Eu me surpreendo a cada dia. Primeiro que o capelão, ele exerce a missão dele é escutar, não é impor. Eu não imponho nada. Eu não imponho para que a pessoa se converta e seja católico, né? Não imponho ela rezar uma oração específica. Primeiro a gente escuta, porque nem todo mundo... Uma coisa tem que ficar bem claro, todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. E isso quem dizia era Cônego Arnaldo, o saudoso Cônego Arnaldo. Eu gostava disso. E eu acredito muito no ecumenismo, eu acredito muito no diálogo. Então, o meu trabalho ali é escutar, o tempo todo é a escuta. É lógico que eu vou ficar impactado, surpreendido, assustado, né, como esse caso, com algumas experiências, né? Eu já passei por N situações. Às vezes eu funciono, meu trabalho é como um conciliador, né, de empate, de dificuldades entre famílias, né? Eu lembro de uma situação de um transexual que eu atendi, que a família tinha dificuldade, a mãe tinha dificuldade. E o quanto foi importante, né, para a gente poder conversar. Então, eu não estou ali para julgar, eu estou ali para poder exercer o papel da escuta, né? É lógico que a gente vai reconhecendo o sentido religioso, se é um católico, a gente vai dar, porque eu, como padre, eu já estou ali, então vou dar a bênção, vou dar unção, vou dar a absolvição. Fizemos um batismo e uma crisma e primeira Eucaristia recentemente de um adulto no hospital, enfim. Padre, sobre a penitência, todas as pessoas são obrigadas a fazer, faz quem quer, quem se sentir na vontade, como que funciona? Para os corajosos. Para os corajosos? Para os corajosos, né? E, quem é cristão corajoso. Fale corajoso, viu? Porque olha... Quem assim fala assim, não, eu sou capaz de dar a vida por Jesus, porque ele me dá a vida, então eu sou capaz de oferecer tudo. Tem que ser corajoso. E sobre a quaresma, ela termina na Sexta-feira Santa, né? A quaresma, para quem está fazendo o seu jejum, está fazendo, né? Por isso eu tô perguntando. No teu caso, viu, gente? No caso dele, que ele está 40 dias sem beber álcool, o bom seria pro resto da vida, né? Seria ótimo! Mas acaba amanhã. Não, acabou hoje. Desculpa, hoje quinta-feira. Não é? Logo depois a gente já vai estar celebrando as vésperas e o Tríduo Pascal. Eu dou o exemplo meu, só que eu volto só só na segunda-feira, dia 1º de abril, né? Na segunda, eu faço até domingo. Todo mundo fala, mas domingo você já pode voltar normal. Eu sempre estendo um pouco mais. São só mais 3 dias, então eu estendo. Não tem problema, né? Nossa, então quer dizer que no domingo
eu vou celebrar a missa e você vai me chamar para tomar uma taça de vinho. Que seja, por favor, um primitivo. Pode ser, só que eu não vou te acompanhar. Pode Não ser. vai poder, então. Não vou poder, vou só olhar. Aí a gente deixa pro próximo final de semana. Não, então eu vou deixar para o próximo final de semana. Pra gente poder beber junto aqui. Qual que é o vinho? Primitivo. Pode ser, vou pesquisar esse vinho então. E, Padre, muita gente acha que a quaresma acaba no Domingo Ramos. Eu tô perguntando isso porque eu vi muita gente falando isso. Mas isso é o... Domingo de Ramos, perdão. As pessoas, mas o brasileiro quer facilitar tudo, né? Aqui a gente sempre tem o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Não tem esse jeitinho para a igreja, né? Acaba na quinta-feira, então daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, a pessoa já pode parar de viver a sua penitência, né? É o que eu te falei, se aquilo te fez tão bem, para que continuar? Né? Não é? Para que continuar? Padre, antes da gente encerrar, eu quero pedir para o senhor deixar um recado para o pessoal sobre a Páscoa e fique à vontade, viu? Bom, Kleber, primeiro eu queria agradecer o convite, viu? Acho que foi mais um bate-papo prazeroso mesmo. E eu queria, assim, desejar uma feliz Páscoa para todos. Podem comer chocolates à vontade, porém o sentido não é o chocolate, embora na ressurreição a gente pode experimentar, não é, esse doce sabor de poder viver com Jesus. Então, que você possa buscar essa mudança de vida nele, deixar-se ser transformado pela luz, pela graça e pela misericórdia de um Deus que te ama imensamente e quer caminhar com você. Eu recebo, tenho certeza que o pessoal de casa também recebe. Padre, muito obrigado. Me sinto muito honrado de ter recebido o senhor aqui, viu? E uma feliz e abençoada Páscoa para o senhor, tá bom? Amém, obrigado. Para todo mundo que acompanhou até o final, muito obrigado. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. E para todo mundo que chegou até o final, uma feliz e abençoada Páscoa. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.